Você se lembra que Marcos ele não era um dos 12 discípulos de Jesus. Ele não era um apóstolo. Você se lembra daqueles 12, que eram Pedro, Tiago, João, André, Felipe, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Bartolomeu, Judas Tadeu, Simão, Zelote e Judas Iscariotes, que foi aquele que posteriormente traiu a Cristo e foi substituído, conforme Atos, no capítulo 1, por Matias. Então, a gente sabe que Marcos não participava desse grupo dos 12 discípulos. Ele não estava entre esses 12 apóstolos. E o nome de Marcos era João Marcos. A atividade dele era como se ele fosse um secretário do apóstolo Pedro, como se ele fosse um auxiliar de Pedro. Então, ele tinha muito contato com Jesus Cristo, mesmo que talvez distante, como alguns teólogos dizem, mas ele também tinha muito contato com todas as histórias que Pedro contava para ele a respeito de Jesus. Marcos ele tinha a intenção de escrever esse evangelho como se fosse um documentário, como se fosse um texto que servisse para o povo gentio que está se aproximando de Jesus. Aqueles cristãos que eram gentios e que, às vezes, não cristãos ainda, que queriam conhecer a respeito de Jesus, eles eram atingidos por um texto desse tipo, porque ele passava uma cultura totalmente diferente do que era vivida dentro do meio dos judeus. Ele consegue explicar de uma forma clara, de uma forma curta, de uma forma bem específica, os passos de Jesus e como a vida cristã se inicia através de Jesus. Então, os costumes judaicos, eles eram colocados para os gentios para que eles pudessem compreender isso, para que essa audiência pudesse entender a necessidade da vinda de Jesus. Essa audiência que Marcos escrevia esse livro, devia entender a necessidade da obra de Cristo, da sua morte, da sua ressurreição sacrificial e substitutiva. Então, a gente tem que ter isso em mente. No domingo retrasado, por exemplo, nós caminhamos pela primeira parte desse capítulo 7. E a gente viu Marcos abordando a questão da hipocrisia do coração, se vocês se lembram. A gente viu como que Marcos falava que os fariseus, eles colocavam as tradições deles acima das leis de Deus, como eles pegavam até tradições que já existiam e elevavam essas tradições acima dos mandamentos de Deus. E aí Jesus, ele escancara a hipocrisia desses fariseus. E aí Marcos, ele relata esse confronto que houve entre Jesus e os fariseus. Jesus deixou claro para eles que não é o exterior que conta. Não é quem eu me mostro por fora que vai contar no reino de Deus. O que conta é o exterior, é o meu coração que vai mostrar se eu sou realmente um homem temente a Deus, se eu sou um homem entregue a Deus. É do meu interior que vai fluir uma vida nova, não é de fora para dentro, mas de dentro para fora. E aí hoje nós chegamos nesse verso 24 desse capítulo, onde Jesus já faz uma aplicação prática daquilo que ele falou e ensinou para os seus discípulos e para os fariseus no começo desse capítulo. E aí Marcos, ele se volta agora, nesse texto que nós vamos caminhar hoje, para os exemplos de fé. E aí ele vai ter em vista essa mulher, uma mulher sírio-fenícia, e vai ter em vista um homem que é surdo e que tem um problema de fala, que tem gagueira por causa da sua surdez, e eles são chamados de pequenos nesse evangelho. Mas eles não são chamados de pequenos porque eles são menos do que outras pessoas. Eles só são chamados de pequenos porque eles aparecem somente uma vez no evangelho. Então, pequenos não é menosprezando esses exemplos ou diminuindo essas pessoas. É só porque aparece poucas vezes, então é bom a gente ter isso em mente. Vamos ler juntos aqui a palavra de Deus? Marcos capítulo 7, verso 24. Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se. Porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Essa mulher era grega, de origem sírio-fenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças.
Então lhe disse: por causa desta palavra, pode ir, o demônio já saiu da sua filha. Voltando ela para casa, ela achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. De novo se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom, até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que pusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão, à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com a saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abre-te. Abriram-se-lhe os ouvidos e logo lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Mas lhes ordenou que a ninguém o dissessem. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Maravilhavam-se sobremaneira, dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Glória a Deus por sua palavra. Vamos orar pela palavra? Pai, nós te agradecemos, Pai, pelo seu cuidado, pela sua palavra, que nós temos o privilégio de poder estudá-la nessa manhã. Nós te agradecemos, Pai, por esse momento tão precioso em nossas vidas e que às vezes nós não valorizamos ou nos acostumamos com ele, Pai. Não deixa, ó Pai, que a gente acostume com esse momento e que se torne algo somente uma tradição ou somente um dever, mas que realmente, Pai, seja um prazer ouvir a Tua palavra, crescer no conhecimento da Tua palavra e cada vez criar uma intimidade muito maior com o Senhor e te conhecer mais, Pai. Que nessa manhã não seja diferente, que a gente esteja com a nossa mente, nosso coração, com nossas emoções totalmente voltadas para tudo que vai ser falado aqui, sempre debaixo da Tua boa mão, Jesus. É o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nessa manhã eu quero caminhar contextualizando cada verso que nós acabamos de ler. Esse trecho de Marcos, ele é o mesmo trecho que é relatado no livro de Mateus, no capítulo 15, do verso 21 adiante. Marcos e Mateus, essencialmente, eles contam a mesma história. Lógico que Marcos, ele conta essa mesma história de uma maneira mais curta do que Mateus. Mas a narrativa, ela é quase a mesma. Mas, igual eu disse, essencialmente é a mesma história, não tem nada de diferente uma da outra. Mas o registro de Marcos, ele continua sendo mais curto, como eu disse aqui nos primeiros sermões, e eu acho até mais fácil a leitura, porque a gente consegue, de forma mais rápida, atingir aquilo que é a verdade do Evangelho. Então, eu gosto muito do livro de Marcos, e eu acredito que ele seja um presente para a nossa igreja nesse começo da IBAGE, para que a gente possa conhecer esse primeiro evangelho e, através dele, já começar a caminhar dentro da Bíblia em vários livros, porque nós vamos ter essa rotina aqui na nossa igreja, de caminhar em vários livros, nos cultos dominicais, e crescer no conhecimento de cada livro. Então, Marcos é o primeiro. Mas eu achei maravilhosa a ideia, foi até da minha esposa, Fabiana, da gente começar caminhando dentro do livro de Marcos, e olha, como eu tenho crescido no conhecimento de Cristo, no conhecimento da sua obra, e como tem sido maravilhoso para mim. Isso tem feito muito bem para mim, tem me incentivado muito a trabalhar para Deus, mesmo em momentos de cansaço, em momentos de desânimo. E eu tenho certeza que para muitos aqui também tem sido maravilhoso. Tenho certeza que nós estamos crescendo, e daqui a pouco vão ter muitos testemunhos para a gente começar a ler aqui na frente. Amém? Então, nos versos 24, Jesus ele chega aos arredores de Tiro. É o que a gente leu agora. Tiro é a mesma cidade onde os reis antigamente haviam feito uma aliança com Davi e com Salomão. Nessa aliança, esses reis antigos, eles forneciam para Davi e para Salomão, para o povo de Israel, madeira. Eles forneciam pessoas que tinham habilidade, artesãos habilidosos para poder trabalhar com a madeira para o povo de Israel. Mas, em contrapartida, Israel enviava para esses reis e para todos os povos ali daquela comunidade cereais, como troca, como moeda de troca para que um reino tivesse servindo o outro. Uma outra coisa interessante para a gente observar, ou até se lembrar dentro desse texto, é que foi nessa mesma cidade
que a adoração a Baal começou em Israel. Baal foi um deus da fertilidade que foi criado pelos homens cananeus naquela época. Eles levantaram uma divindade para eles, e eles chamaram ele de Baal, e ele era um deus da fertilidade. E eles adoravam esse deus até em relação à colheita. Quando eles queriam fazer uma colheita, eles ofereciam sacrifícios, ofereciam primícias a esse deus Baal. E é um deus mentiroso, um falso deus, lógico, levantado por mãos humanas. Mas foi nesse lugar que começou a história de Baal a entrar em Israel. Para você ter uma ideia, Jezabel, aquela esposa de Acabe, ela também era dessa mesma região. Se você se lembrar aí, lá no passado, é aquela que perseguiu o profeta Elias. Ela perseguia, ela se considerava porta-voz dos deuses. Ela queria dar direção, como se ela recebesse direção dos deuses, e ela queria dar direção para toda a comunidade. E aí a gente sabe da história onde ela perseguiu Elias e acabou terminando com a vida dele. Então, possivelmente, para fugir da oposição que estava vivendo, Jesus caminha para essas regiões. Possivelmente para passar um tempo com seus discípulos a sós, talvez para descansar. Mas Jesus, ele corre para essa região para fugir um pouquinho daquela multidão, de todo aquele peso do trabalho que estava sobre os ombros dele, porque ele começou, como eu disse alguns domingos atrás, um novo tempo em cuidar dos seus discípulos. Ele começou um tempo em passar uma missão para os seus discípulos de como eles continuariam a pregar o Evangelho. E então Jesus, ele vai para esse lugar, mas ele não consegue se esconder. Ele não consegue se permanecer anônimo por muito tempo, porque as pessoas conheciam Jesus. As pessoas ouviam falar de Jesus ali, e o verso 24 fala exatamente isso. Jesus não pôde ocultar-se. Não tinha como, ele era um cara famoso ali já. Tanto os judeus quanto os gentios, eles iam atrás de Jesus, levando pessoas para serem curadas, para serem libertas, para receberem milagres. Então, eles sabiam quem era Jesus. Quando ele chegava em um lugar, todo mundo falava assim, opa, chegou Jesus, aquele que faz maravilhas, que faz milagres. Então, o verso 24 fala exatamente isso. Ele não pôde ocultar-se. Nesse episódio, alguns dos fenícios que moravam ali na região da Palestina, mas exatamente no Líbano, na Síria, eles já tinham esses contatos com Jesus. Eles já tinham costume de conviver com Jesus. Então é lógico que eles, quando ficaram sabendo que ele chegou na região deles, eles falaram assim, agora nós estamos em casa. Agora ele veio ao nosso encontro. E ficou melhor. Bora lá ver Jesus, vamos lá ver o que ele está fazendo. Então esse período que ele tentou se retirar por um tempo, não funcionou muito bem. E essa repetição do que acontece na vida de Jesus, de sempre ele tentando sair para poder ter um tempo com seus discípulos, foi algo comum que nós já vimos no livro de Marcos. Lá no capítulo 6, no verso 34, quando a gente estava estudando esse trecho, a gente viu que Jesus, ao desembarcar numa viagem que ele fazia de barco, ele viu uma grande multidão. E aí a palavra de Deus diz que ele compadeceu-se daqueles, e aí ele parou e começou a ensinar para aqueles, porque eles eram como ovelhas que não tinham pastor. Vocês se lembram disso? Então, aqui, mais uma vez, remete a esse texto do capítulo 6. Jesus, ele se compadece mais uma vez da multidão, e ele deixa com que as pessoas se aproximem dele. E aí, no verso 25 e 26, aparece uma mulher. Nenhuma palavra é mencionada a respeito do marido dessa mulher. A Bíblia fala de uma mulher cirofenícia. E a gente começa a confabular. Talvez ela fosse uma viúva, talvez uma mãe solteira. Mas falar que uma mulher, e não citar o marido dela nessa época, tinha uma importância. Tinha a importância de mostrar que essa mulher era uma mulher que não era muito ouvida na sociedade. Mas a gente sabe que uma coisa é muito evidente nos milagres de Jesus. Uma coisa é muito evidente quando Jesus para poder conversar com a comunidade, é que Jesus ele tem um cuidado muito especial com as mulheres.
Jesus, ele para ouvir as mulheres, ele cuida das mulheres, e principalmente das mulheres viúvas. As mulheres que eram sozinhas, que não tinham marido. Jesus para e sempre cuida dessas mulheres. E essa personagem, ela apresenta todas as condições negativas para um momento em que Jesus desse atenção para ela. Se a gente for perceber aqui, ela era uma gentia, em primeiro lugar. Então, ela já era considerada impura. Ela não poderia estar andando no meio de um povo escolhido, que era o povo judeu. Outra coisa, mulher naquela época não tinha muito valor, não tinha muita visibilidade. Não é que as mulheres eram desvalorizadas, mas as mulheres não tinham o valor que tem nos dias de hoje, lógico. Então, essa mulher também não poderia estar ali dirigindo as palavras para uma autoridade, para um líder espiritual. Outra coisa, ela não tinha um marido, como eu disse, não tinha um homem ali com ela. E outra coisa que estava tirando todo o crédito, tirando toda a possibilidade dessa mulher estar ali falando com um líder espiritual, é que ela tinha uma filha que estava endemoniada. Tinha um espírito maligno tomando conta daquela menina, e isso fazia com que essa mulher também não pudesse sair, porque o espírito imundo estava dentro da casa dela, atormentando a casa dela. E aí vem uma aplicação do ensino prático de Jesus para nós. E isso é muito bom para a igreja. Porque Jesus, ele não permite que as tradições que acontecem em algumas religiões, elas sobressaiam a pregação do Evangelho. Ele não permite que algumas tradições, elas bloqueiem as bênçãos de Deus. Jesus, ele passa por cima das tradições. Se ela não podia estar conversando com Jesus, Jesus fala assim, problema o seu se vocês acham isso. Eu vim para poder cuidar, eu vim para sarar, eu vim para poder trazer paz, para trazer cura, para trazer salvação. Então, ele para poder conversar com ela. Então, nesse ato, Jesus revela a sua compaixão. Nesse ato, Jesus revela o quanto ele é bom, inclusive com aqueles que não mereciam, inclusive com aqueles que não são de uma placa denominacional. Isso mostra o quanto Jesus se preocupa com pecadores e perdidos. Mas, por outro lado, essa mulher também se mostrou uma mulher muito interessada em Jesus. Ela, gente, correu atrás de quebrar todos os paradigmas. Ela mostrou reverência ali ao chamar Jesus de Senhor. Ela não era uma cristã, ela era gentia. Mas, mesmo assim, ela se aproxima de Jesus e fala assim, Senhor, eu tenho uma filha que está possessa. E eu sei que é somente o Senhor que vai conseguir trazer para ela algum tipo de alívio e de libertação. E aí no verso 27, Jesus ele fala com ela algo que tem que chamar a nossa atenção. Jesus fala para ela assim, depois que ela fala que a sua filha está com um problema de possessão. Jesus fala assim, deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. No plano de Deus, gente, sempre esteve decidido que o primeiro povo a ser abençoado seria o povo judeu. No plano de Deus, o povo judeu é considerado os filhos dele. Essas bênçãos que Deus tem para a humanidade seriam oferecidas sempre primeiro para o povo judeu. A oportunidade de ser completamente saciado, principalmente espiritualmente, essa oportunidade e essa prioridade era do povo judeu. Ele veio para os seus, ele veio para libertar Israel, ele veio para dar todas as vitórias para Israel. Essa era a regra. Então, qualquer afastamento desse propósito para o povo judeu, era como se realmente ele estivesse tirando a comida dos próprios filhos e dando para animais. É como se você deixasse os seus filhos sem comer e desse para uns cachorrinhos na sua casa a comida que você poderia estar dando para os seus filhos. Então, eles enxergavam que quando o evangelho era pregado para um gentio, quando Deus curava, ou quando algum milagre era realizado na vida de um gentio, era como se Deus estivesse dando a comida para um cachorro e não para uma pessoa. Mas a mulher, ela precisava saber disso. E aí a gente pensa assim, poxa, mas Jesus foi bem grosseiro ali com aquela mulher, né? Jesus, ele foi muito ríspido com aquela mulher, isso daí não tem a cara de Jesus.
Talvez tem gente que pode até chegar e falar assim, poxa, Jesus foi até meio racista, porque aqui agora ele está se preocupando com classes. Ele está olhando aqui para o judeu e para o gentio. Então, quem não é judeu não pode participar. Que cara racista. Mas o que a gente tem que perceber, gente, é que Jesus, ele queria que essa mulher percebesse que ela não poderia participar dessas bênçãos. Ela não tinha, de acordo com a lei, nenhum privilégio para poder conseguir que a sua filha fosse liberta. Ela não tinha probabilidade de receber essa bênção de Deus. E que se isso acontecesse, ela não devia esperar, mas que se isso acontecesse, ela deveria perceber que isso foi algo extremo, que foi algo a mais que ela recebeu, um presente extra do que os judeus receberiam, e ela, com certeza, se sentiria até mais alegre por isso, porque ela se sentiria privilegiada. Ela falaria, poxa, eu não mereço, eu não posso receber esse tipo de bênção, mas mesmo assim eu recebi, então eu sou uma mulher privilegiada. Mas muitos comentaristas, eles observam que esse texto, ele funciona mais como uma parábola de Jesus. Eles dizem que esse texto aqui, ele vai mostrar mais um evangelho para aqueles que são de fora do que para os que são de dentro. É como se fosse um evangelho para atingir realmente os gentios, para que eles compreendam que Jesus para ouvi-los também, para que eles compreendam que Jesus também tem bênçãos para alcançá-los. E aí, nós como estudiosos, nós como pastores, nós como teólogos, a gente consegue perceber os pontos de vista diferentes. Do ponto de vista judaico, essa frase ela vai resumir muito o particularismo do desprezo dos judeus com todas as outras pessoas de acordo com a palavra de Deus. E, às vezes, resume também o desprezo, não só do povo judeu, mas do povo cristão hoje em dia. Porque o povo judeu tinha mania de olhar para os de fora como pessoas impossibilitadas de receber as bênçãos de Deus. Os cristãos, hoje em dia, dentro das igrejas, eles olham para os que estão de fora como se eles fossem impossibilitados de receber a graça de Deus. Como se a graça de Deus tivesse nos alcançado, mas os de fora não, esses aí são pobres, nus e miseráveis, pecadores, perdidos, caminhando em direção a um abismo profundo e eterno. Mas a gente se acha privilegiado. Os filhos são o povo de Deus, e eu sou filho de Deus. Mas o outro, ele não pode ser filho de Deus, não tem como. Olha para você ver. O cara nasceu numa família que todo mundo é do candomblé, não tem como um cara desse receber a graça de Deus. É como se o entendimento fosse esse. Então, os judeus pensavam isso. Só os judeus podem receber as bênçãos de Deus. E a conclusão, que inclusive os discípulos concordariam, gente, é que realmente Jesus não devia parar para poder ouvir aquela mulher, para poder abençoar aquela mulher e para trazer a libertação da sua filha daquele espírito demoníaco. Então, no verso 28, a mulher, ela recebe a palavra de Jesus e ela dá uma resposta muito engenhosa para Jesus. Ela deu uma resposta forte. Olha o que ela falou. Ela falou assim, ok, Senhor. Ela chama ele de Senhor. Deixa os filhos comerem. E aí, não, na verdade, Jesus falou isso para ela, né? Deixa os filhos comerem. Ela falou assim, ok, Senhor. Eu concordo com o Senhor. Mas aí a resposta forte, uma resposta que ela dá para Jesus de maneira maravilhosa, é porque ela conhecia as Escrituras. Como é bom a gente conhecer as Escrituras, gente. Porque no lugar dela, sem conhecer as Escrituras, talvez Jesus falaria isso comigo, eu falaria assim, tá bom. E ir embora. Falar, pô, ele me chamou de cachorro. Ele falou que ele não poderia deixar que os filhos comessem e eu comesse nem das migalhas e tal. Ele está me mandando embora. Mas essa mulher, ela se lembrou do que o profeta Elias havia feito na casa de uma mulher. Lá em 1 Reis, capítulo 17, no verso 8 ao 24, a gente lembra da história de Elias na casa de uma mulher, e Deus manda que essa mulher alimente Elias, e ela fala, não tem farinha na botija, não tem azeite. Elias fala assim, eu sou enviado do Senhor, você vai fazer comida para mim, vai cuidar de mim. Aí ela fala assim, ok, bora lá para casa.
Quando chega na casa dela, aquele pouquinho de farinha, aquele pouquinho de azeite que tinha, ela começa a fazer comida para Elias, e ele falou assim, primeiro para mim, depois para você e para o seu filho. Aí a mulher começa a fazer a comida para ele, e dá para ele pão, fazer as coisas para ele. Elias come, depois ela come, seu filho come. Só que essa farinha, ela se multiplicou e durou por muitos dias. Só que aí, num certo dia, o filho dessa mulher morre. Então Elias pega o filho dela, leva para o quarto. Lá no quarto ele ora. E aí o filho dessa mulher é ressuscitado. Essa mulher aqui, gente, ela está se lembrando dessa história. Ela conhecia as Escrituras. E ela está falando com Jesus assim, ok, Senhor, eu compreendo que as migalhas que caem no chão são o que eu vou poder experimentar. São o que eu tenho direito de participar. Mas mesmo essas migalhas dos judeus caindo no chão, para que os cachorrinhos venham e se alimentem, elas serão suficientes para poder me alcançar. Gente, esse pedido dela tem uma importância tão grande, e como eu sempre vivo falando, às vezes a gente passa desapercebido quando lê a Bíblia só correndo, porque ela, enxergando migalhas do poder de Jesus Cristo, ela sabe que mesmo migalhas do poder de Jesus seriam suficientes para trazer libertação para sua filha. Enquanto o povo judeu, às vezes parava para ficar ouvindo Jesus, às vezes andava atrás de Jesus por todo o tempo, mas eles recebiam o alimento e não tinham uma mudança de vida, e muito menos uma consciência do poderio de Cristo dessa maneira que essa mulher tinha. Então a gente percebe a humildade e a vontade dela de dependência de Cristo aqui. A gente percebe o quanto nós devemos aprender com uma mulher que mesmo de fora, mesmo não recebendo palavras a todo domingo, mesmo não participando de grupos de devocional, mesmo não tendo tantos livros para poder ler, se apegou ao poder de Cristo e sabia que Jesus Cristo poderia fazer algo por ela, mesmo ela sendo perdida. Paulo, ele fala exatamente a mesma coisa lá em Romanos, capítulo 11, verso 17. Ele diz que os gentios, eles são como ramos da oliveira brava. A oliveira, gente, se vocês forem em Israel, vocês vão ver algumas oliveiras no Monte das Oliveiras que foram preservadas e dizem que é da época de Jesus. Então tem oliveiras ali que tem mais de 2000 anos. E o tronco das oliveiras, gente, é uma coisa louca, gigante, mas a árvore ela é pequenininha, baixinha, mas um tronco gigante. E as raízes dela, mesmo naquele solo que não produz quase nada, elas ficam muito firmes, elas crescem muito. Quando eles queriam produzir alguma coisa, eles acrescentavam ramos enxertados de outras árvores, para que essas árvores produzissem na oliveira o fruto que eles queriam, porque a oliveira era mais forte que outras árvores. Talvez lá, se eu plantar um pé de maçã, ele não pegue. Mas quando eu enxertar um pedaço da árvore de maçã numa oliveira, ela vai produzir maçã, porque a oliveira vai dar toda a força que precisa. E Paulo fala que os gentios são como ramos enxertados na oliveira brava. Ele está falando assim, esse povo que a gente acha que não merece de Jesus, eles sim vão participar, mas eles serão enxertados no reino de Deus, mesmo não sendo judeus, para poder participar das bênçãos. E aí no verso 29 nós vemos Jesus falando aquela frase final. Por causa dessa palavra você pode ir, que sua filha já está liberta. O demônio já saiu da sua filha. E aí você pode até pensar assim também, Jesus perdeu a discussão aqui então, né? Porque a mulher teve a manha. A mulher respondeu Jesus de um jeito que não tinha como ele discutir. Ela falou, não, então deixa eu comer as migalhas e tá bom, o cachorrinho come migalha, eu como também. Mas não chegou a ter uma discussão aqui. O que a gente tem que perceber, gente, é que Jesus, ele formula as suas palavras e as suas frases para que a mulher, ela dê uma resposta à altura para que os seus discípulos possam aprender. Ele estava em um momento de caminhar com os seus discípulos para que eles pudessem compreender o reino de Deus, para que eles pudessem entender o reino de Deus, para que eles pudessem dar continuidade na pregação do Evangelho quando Jesus ressuscitasse. Essa é a parada que a gente tem que entender. Não tinha uma discussão. Se ela não falasse isso, Jesus ia falar. Se ela não aceitasse, Jesus ia ensinar isso ali.
Então é muito mais fácil a gente compreender que Jesus ele estava estimulando essa mulher a falar isso. Então Jesus ele dá um início, gente, ao período de extensão do evangelho para os gentios. E antes, ele falava com os seus discípulos assim, olha, nós vamos pregar para os judeus. Vocês só podem pregar para o povo judeu. Apesar de ter tido vários gentios que se aproximaram deles, mas o foco deles era o povo judeu. Mas agora Jesus dá um início a um tipo de missão, um tipo de trabalho onde vai alcançar os gentios. Onde ele quer que os gentios compreendam o reino de Deus também. E aí no verso 30, nós vemos Jesus atendendo ao pedido dessa mulher. Quando ela volta para casa, ela encontra sua filha sentada na cama. E ao ver sua filha ali sentada na cama, em cima da cama que a Bíblia fala, ela percebeu que sua filha não estava mais possessa. Aí essa palavra que fala que a filha estava sobre a cama, e ela, só de ver a filha sobre a cama, ela percebeu que a filha não estava possessa mais, isso me remete ao como ela ficava antes. Se a mãe viu ela em cima da cama e falou que ela já não estava possessa, como essa menina ficava antes? Talvez ela ficava rastejando pelo chão, talvez ela ficava presa no telhado, sei lá, igual esses filmes de terror que vocês assistem aí, onde o povo anda no telhado, de cabeça para baixo. Talvez ela ficava na rua vagando, perdida, sem conseguir falar nada, andando, e o diabo atormentando a vida dessa menina. Aí, quando a gente consegue pensar em pequenas coisas por trás de cada versículo, a gente consegue imaginar a aflição de uma mãe. E a gente também consegue perceber a misericórdia de Jesus, o cuidado de Jesus com as pessoas. Como ele se preocupou com essa mãe, e a bênção que essa mãe recebeu. E aí no verso 31 e 32, Jesus já sai desse ambiente e ele já vai até o território de Decápolis. E Jesus dá continuidade ao seu ministério nas regiões gentílicas. Decápolis, gente, era uma região a nordeste do Mar da Galileia. Ali ficavam 10 cidades. Sidom ficava a mais de 30 quilômetros ao norte de Tiro, que era essa cidade que Jesus tinha ido. Então, Jesus, ele viaja primeiro para o norte e depois ele vai para o leste. E Jesus, ele estava querendo ministrar para os gentios. E a Bíblia não diz por que Jesus dá essa volta, indo para o norte e depois vai para o leste, para poder encontrar com esse povo de Decápolis. Mas uma coisa a gente pode começar a perceber. Jesus ele não queria que as pessoas ficassem andando atrás dele, porque ele queria ter um tempo com seus discípulos. E, no mesmo tempo, alguns teólogos dizem que Jesus ele queria passar um recado para a humanidade ali. Ele queria mostrar que os seus não quiseram ouvir a sua palavra e que ele estava transitando ali no meio dos gentios para dar início a esse ministério. Ele estava querendo trazer realmente uma inclusão dos gentios para o foco da sua missão como Senhor e Salvador. Então, os judeus, eles levavam seus enfermos, os gentios também, mas agora Jesus está indo até eles. Agora, eles já não precisavam mais de ir até Jesus, Jesus ia até os gentios. É isso que a gente tem que compreender também como igreja. É Jesus quem atrai os que estão de fora. É Jesus quem se aproxima e se manifesta aos que estão fora. Ah, pastor, então por isso eu não preciso de pregar mais. Gente, Jesus, ele nos mantém aqui. Não é para a gente ficar louvando, não é para a gente ficar estudando a Bíblia. Jesus nos mantém aqui, não é para a gente ter comunhão. Nós fazemos isso tudo como cristãos. É maravilhoso a gente ter a nossa consciência e a nossa responsabilidade como cristãos para a gente se manter nessa comunidade. Para a gente continuar crescendo no conhecimento da palavra de Deus, em comunhão, adorando a Deus, levando uma vida em santidade, piedosa. Mas Jesus nos mantém aqui para que a gente possa pregar o Evangelho. Para que a gente possa falar desse Senhor lá fora, para que a gente possa anunciar as boas novas do Evangelho às outras pessoas. E aí ele vai se manifestar a essas pessoas. Talvez de uma forma que você nem espere. Talvez através de uma conversa, de qualquer coisa. Eu não sei porque toda conversa minha acaba em igreja. E eu posso estar onde for. Eu estava no barbeiro ontem, tinha um cara lá e a gente conversando, coisa nada a ver. Terminou em igreja e nós ficamos lá 2 horas conversando sobre igreja. E aí o cara começa a falar, mas você é pastor? Eu falo, sou. E aí o cara, que legal, minha esposa era crente, agora ela não vai mais.
a gente acaba falando de Jesus, e o plano de Jesus é que a gente fale, não é chegar falando para os outros, olha, você está endemoniado, indo para o inferno, e sua vida está acabando, o diabo está te usando. Mano, não é. É conversar de futebol, velho. É aproximar do cara, e chega uma hora que o cara abre a caixa de ferramenta dele e começa a querer saber, começa a querer aprender, e eu achei muito legal o cara trocando ideia comigo ontem. Eu achei muito legal ele perguntando, eu achei muito... Ali, eu nem imaginava que eu ia estar evangelizando alguém no barbeiro, mas eu tenho certeza que ali foi plantada uma semente nele, e eu nem convidei ele para vir à igreja, para vocês terem uma ideia. Não se trata de ficar enchendo o saco do cara também, vamos lá para a igreja, domingo você tem que ir. Velho, o meu barbeiro, ele demorou 2 anos para vir aqui à igreja, tem 2 anos que eu faço a barba com o cara, velho. E o cara veio a primeira vez uns dias desses para trás, aí veio de novo, e de vez em quando vem. É isso aí, velho. Jesus, ele quer que a gente tenha essa consciência de que nós estamos aqui para pregar o evangelho, para falar do amor de Jesus, para levar as boas novas adiante. As outras coisas que a gente faz como comunidade, gente, nós fazemos para a gente se manter firme, para a gente poder ter amigos cristãos, para participar dessa família, discipulado, amizade, comunhão. É um caminhando junto do outro durante a semana. Mas o principal da nossa vida cristã é a gente pregar o evangelho a todas as pessoas, inclusive os que são de fora. Pregar uns aos outros também. Vivo falando isso, a gente como cristãos, a gente tem que um estar pregando para o outro todo o tempo. Como se fosse exortando mesmo. Mano, você não está lembrando do que diz na palavra de Deus? Você está vacilando nisso, naquilo. E é meu sonho para a nossa igreja que a gente chegue num nível desse. Que todo mundo comece um a confrontar o outro, um falar com o outro, velho, isso aqui está errado, isso aqui está legal, muito bom e tal. E aí a gente vai caminhando nessa. Só que Jesus, ele, ao exercer esse milagre na vida desse surdo, a ele caminhar para perto desse surdo e cuidar dele, ele está mostrando aqui uma promessa messiânica que o profeta Isaías já havia anunciado. Isaías, lá no capítulo 35, no versos 5 e 6, ele diz que a língua do mudo cantará de alegria. Se você ler o verso 5 e 6 depois, você vai perceber que Jesus fazendo isso remete ao livro de Isaías, ali, quando o profeta ele citava que haveria esse dia, onde essa bênção alcançaria toda a humanidade. Então, Jesus está cumprindo o que o profeta Isaías já havia predito. No verso 33 e 34, Jesus chama esse homem no canto, esse surdo e gago. E aqui, gente, Jesus ele não deseja que o milagre ele seja um acontecimento público. Talvez porque Jesus sabia que muitos andavam atrás dele, querendo um espetáculo. A galera ia atrás querendo ver o que ia acontecer, um show mesmo ali, né, como se fosse um show de mágica. E aí Jesus chama esse homem no canto. Então, a Bíblia não fala por que é que Jesus chama ele no canto. Mas as 2 próximas ações de Jesus, elas já são sim simbólicas. Porque ao colocar os dedos no ouvido do homem, Jesus age aqui como um profeta, que representa a abertura dos ouvidos. O toque no ouvido desse homem era Jesus trazendo realmente a cura para ele. E o povo judeu, eles acreditavam naquela época que a saliva de um homem santo, ela tinha propriedade curativa. Eles acreditavam que um homem santo, ele passando a saliva em alguém, ou em algum machucado, em algum lugar, isso traria cura para eles. Então, o fato de Jesus passar saliva em outra pessoa, isso não era porqueira naquela época. O suspiro de Jesus, que é um outro ponto que a gente tem que perceber, isso no meio do Covid, acho que vocês ficaram assim, nossa, imagina hoje passando. O suspiro de Jesus ao olhar para o céu indica a sua dependência de Deus, gente. Quando Jesus ele suspira ali na presença daquela mulher, ele está mostrando a dependência de Deus, e no mesmo tempo ele está mostrando também como ele se compadece daquela mulher. Como ele se preocupa com o pecado e com o mal que o pecado causou nessa mulher. Jesus ele está exatamente nesse momento se lembrando daquilo que Adão e Eva fizeram, que eles erraram lá no início, mostrando a queda de Adão e Eva. Jesus ele está falando assim, poxa, como é que a humanidade sofre por causa da atitude da queda do homem lá atrás? Como a humanidade tem sofrido. E em cada milagre que Jesus faz, ele se compadece da humanidade. Ele lembra disso e ele sabe da missão dele de redentor. Ele sabe que ele precisa morrer no nosso lugar para que haja realmente uma restauração. Quieta. Para que haja uma restauração.
Então a gente vê um Jesus que cuida, um Jesus que se entrega. E no verso 35 nós vimos que o efeito dessa cura, o efeito dessa bênção, ela é imediata. E aí no verso 36 e 37, as pessoas ficam maravilhadas. Quando ele ordena silêncio, no verso 36, o povo não consegue cumprir com a ordem de Jesus, vocês já viram? Ele sempre fala, gente, não contem sobre esses milagres, fiquem caladinhos, fica tranquilo, vai chegar a hora de vocês poderem falar. O povo já sai correndo e falando. Tem um Jesus, tem um cara ali que cura todo mundo, vocês têm que ir lá, tem que conhecer ele, vocês têm que ver. Você está doente? Leva lá, vai lá. Eles não conseguiam se segurar. E aqui, gente, a gente pode pensar que a pessoa que foi tocada por Jesus, ela não consegue se manter calada. Uma pessoa que teve a sua vida restaurada por Jesus Cristo, pelas boas novas do Evangelho, que sabe que estava caminhando para o inferno, e aí ela vê que a vida dela foi transformada, e ela muda de mentalidade, o coração dela é transformado, as atitudes dela começam a ser transformadas. Uma pessoa dessa consegue ficar calada, gente. Uma pessoa que vivia no meio da podridão de drogas, e Jesus liberta essa pessoa das drogas. Essa pessoa, ela consegue ficar calada a respeito de Jesus? Uma pessoa que vive com as mãos atrofiadas, e Jesus chega e transforma a vida desse cara. Porque um cara surdo, um cara cego naquela época, uma pessoa que tinha algum problema físico, não era como hoje. Hoje existe acessibilidade, hoje existe sinais, linguagem de sinais, existe braille. Imaginem naquela época, era uma pessoa, gente, totalmente afastada da sociedade. Então, quando Jesus sarava uma pessoa dessa, ele estava trazendo essa pessoa de volta para a sociedade. Ele estava trazendo essa pessoa de volta à vida. Como que uma pessoa dessa fica calada? É muita alegria em querer contar para todo mundo. Por que a gente não conta? Por que a gente fica calado? Por que a gente também não está saltando de alegria, sabendo que a gente estava caminhando em direção ao inferno? Mas agora nós estamos salvos, caminhando em direção à vida eterna. Mas a gente não pula de alegria. A gente não sai contando isso para todo mundo, em todos os lugares, diferente do que acontecia. Chama a sua atenção para isso, gente. E aí eles falam assim, tudo ele tem feito esplendidamente bem. Olha a necessidade de conhecer a palavra de Deus. Se eles tivessem lido Gênesis, capítulo 1, verso 31, se eles tivessem lido Eclesiastes, capítulo 3, verso 11, eles saberiam que tudo fez Deus formoso. Tudo que Deus faz é lindo. Tudo que Deus faz é maravilhoso. O tempo de Deus é lindo. O tempo de Deus é maravilhoso. E aqui, nessa palavra, nós conseguimos perceber que aquelas pessoas também percebiam. Por que a gente não percebe? Por que a gente tem mania de achar que as coisas devem acontecer do nosso modo e no nosso tempo? Sendo que Deus faz todas as coisas de forma maravilhosa, de forma linda e de forma boa, de forma esplêndida. Deus sempre faz tudo perfeito, gente. E antes da gente orar, para finalizar esse texto, eu quero só trazer algumas percepções para vocês. São duas só. A primeira é que as misericórdias de Deus, elas se estendem a todos os povos. Jesus Cristo, ele veio e morreu por toda a humanidade. Jesus Cristo morreu por todos. E se você é escolhido, se você não é escolhido, isso daí, gente, é você e Deus, e a sua vida vai trazer uma resposta de santidade a isso. Uma vida em santidade, em crescimento espiritual, em caminhada com Cristo. Mas Jesus Cristo morreu em favor de todos. Jesus Cristo veio para buscar a humanidade e redimir a humanidade. Lá em Gênesis, capítulo 12, no verso 3, diz assim, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Capítulo 15, verso 5 de Gênesis também diz assim, olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. Será assim a tua posteridade.
quando Deus falava com Abraão. Capítulo 18, verso 18 de Gênesis. Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Deus, a escolher Abraão, gente, e os seus descendentes, lógico, ele falou que usaria Abraão como fonte de bênção para todas as nações. A gente não pode se esquecer disso. Abraão, participando dessa aliança com Deus, Deus falou assim: você vai ser o começo de uma bênção que eu vou estender para toda a humanidade. Salomão, ao orar na dedicação do templo, lá em 1 Reis, capítulo 8, no verso 43, ele reconheceu a promessa de Deus de que estrangeiros viriam para esse templo, não judeus viriam para esse templo que Salomão havia construído, e eles participariam das bênçãos de Deus. Salmos 96, o salmista ele pede a Deus que os anunciadores do Evangelho, eles adorem a Deus em espírito e em verdade, a ponto de outras pessoas participarem da obra de Deus. Embora pareça que Jesus ele tenha restringido a sua missão aos discípulos e a Israel, gente, aqui fica demonstrado que o plano de Deus, como havia sido interpretado pela humanidade, era de que as suas bênçãos alcançassem toda a humanidade. Era de que suas bênçãos alcançassem todos, inclusive os que são perdidos. E a transição aqui, desse momento onde só os judeus se achavam o povo escolhido, essa transição, ela não espera pelo apóstolo Paulo, como muita gente acha. Ela começou em Jesus. Jesus Cristo chega e anuncia essa verdade para o povo, e aí Paulo ele dá continuidade. Paulo ele continua a pregar esse evangelho, mostrando que Jesus morreu em favor de todo mundo, que as pessoas deveriam reconhecer isso e pregar o evangelho a todas as pessoas, inclusive dar bom exemplo. Por isso que eu amo pregar as cartas paulinas, porque ela nos leva a realmente enxergar a vida cristã prática. Ela traz uma praticidade para nós como cristãos. E Paulo, ele seguindo o exemplo de Jesus, ele dá continuidade a esse tipo de trabalho. Outra coisa que eu quero te chamar a atenção, por último, é que o discipulado é algo muito importante para a vida da comunidade cristã e para a vida do cristão. E o discipulado, gente, ele tem que estar centrado em Cristo Jesus. O discipulado deve ter Cristo como centro. E a nossa igreja, o nosso plano, nós estamos montando isso, nós estamos preocupando com isso, é que a nossa igreja caminhe dentro de um discipulado onde todos serão discipuladores e serão discipulados. Todos nós vamos ser cuidados por alguém e alguém vai cuidar de nós. Esse é o nosso plano. Porque o plano de Deus é que a gente conviva enquanto comunidade, vivendo dentro dessa verdade, discipulando uns aos outros. Os pequeninos aqui em Marcos, aqueles que aparecem só uma vez, eles são fundamentais também para esse discipulado. Então, quando uma pessoa acaba de se converter, ela também entra na igreja trazendo percepções que a gente não tem. Às vezes a gente é criado dentro da igreja e a gente está tão mecanizado e acostumado com todas as práticas dentro de uma igreja que a gente não percebe falhas que a gente tem caminhado dentro, inclusive da doutrina. A minha esposa, que é muito estudiosa, toda hora ela se aproxima, como ela não nasceu num lar evangélico, ela era católica, mas ela não nasceu no lar evangélico, ela sempre traz algumas coisas assim, mostrando, que eu falo assim, cara, eu nunca tinha pensado nisso. Isso é uma percepção de quem veio de fora e está mostrando algumas falhas dentro da igreja de acordo com a palavra de Deus. E às vezes a gente acaba desprezando as pessoas que acabaram de chegar, mas a importância delas no discipulado é mútua. O trabalho que acontece através do discipulado centrado em Cristo, ele faz com que toda a igreja cresça de uma maneira igual. Toda a igreja começa a caminhar no mesmo nível. Não ficam uns estudando mais, outros menos. É todo mundo cuidando de todo mundo e a medida fica sendo a mesma. Porque se a gente for olhar aqui nessas histórias, os discípulos de Jesus, os 12, parece que eles têm mais problemas do que esse surdo, que não ouvia. Porque eles toda hora questionavam Jesus, toda hora eles desacreditavam de algumas coisas de Jesus, negavam Jesus. Por que é então que eles teriam o privilégio em cima de uma mulher cirofenícia e que chegou com uma fé enorme se aproximando de Jesus e reconhecendo Ele como Senhor? Isso é uma das maiores provas de que o discipulado não requer que você seja o melhor, nem que eu seja o melhor, mas é o temor a Deus.
É o propósito na continuidade do discipulado, na vontade de Deus se cumprindo nessa igreja. E aí a gente consegue, dessa forma, fazer de Jesus o centro e não eu. Fazer de Jesus o centro e não vocês. E esse é o plano de Deus para nós, é o plano de Deus para essa igreja, é o plano de Deus para todas as igrejas. Que o discipulado, ele aconteça. Que o discipulado seja sentado em Cristo. É igual Paulo fala lá em Efésios, capítulo 4, no verso 13. Alcançar a medida da estatura da plenitude de Cristo. Literal, viu, gente? Ah, literal, pastor? Literal. Nós devemos lutar para a gente se parecer com Jesus Cristo em todos os aspectos. Espiritualmente, nós devemos lutar para poder tratar as pessoas como Jesus tratou, um cavalheiro, mas na hora também de expor a hipocrisia, expõe a hipocrisia de forma firme. Mas nós devemos ser, sim, literalmente, buscar ser como Jesus Cristo. Isso faz parte da nossa responsabilidade como cristãos. Porque senão a gente espiritualiza tudo. Ah, eu vou orar e vou esperar Deus agir, né? Lógico que Deus vai agir. Primeiro é orar mesmo. Eu não desconsidero a oração. Quando eu falo, olha, você tem que ir ao médico e tal. Gente, sempre em primeiro lugar é oração. Está doente? Ora. Mas também vai ao médico. A vontade de Deus é que a gente tenha essa percepção da nossa responsabilidade como cristãos. Deus, me traz pensamentos mais voltados para o teu reino, para a tua palavra, para a sua vontade, mas aí eu paro de ver pornografia. Deus, me traz pensamentos voltados para a sua palavra, para a realidade do teu evangelho, das boas novas, mas aí eu paro de andar só com gente que quer ir ver jogo do Galo. Não paro, eu ando menos, porque são meus amigos. Mas a verdade é que a gente tem que ter essa percepção da nossa responsabilidade de crescimento também. Eu devo parar para estudar a Bíblia. Eu devo participar de grupos onde o crescimento dentro da palavra, clube de leitura. A nossa igreja, gente, apesar de ser uma igreja nova, que está nascendo agora, e nós estamos sendo pegos de surpresa com tanta coisa, a nossa igreja já está caminhando com tanta perfeição em vários ministérios, que não tem como uma pessoa aqui dentro da IBAGE falar que está ficando para trás na palavra de Deus, não. Não tem como. Nos encontros, nos jovens, onde for, a palavra de Deus está sendo estudada, e sempre com alguma literatura adicional à palavra de Deus. Então, a gente não vai ficar desnivelado. Nós vamos caminhar sempre nessa pegada. E aí a gente sai daqui nessa manhã com essa consciência. A morte sacrificial de Jesus, a misericórdia de Jesus, a bondade de Jesus alcança a todos. Não somos nós quem devemos medir se uma pessoa merece ou não. Não cabe a nós, como igreja, medir quem ou não merece. Nós não somos filhos únicos e exclusivos. Nós somos filhos que recebem as bênçãos de Deus. Mas outras pessoas, os que estão lá fora, também têm necessidade de ouvir do Evangelho. E a segunda coisa que a gente deve se apegar é ao discipulado nessa manhã. Compreender o nosso papel como igreja, como cristãos, e começar a cuidar uns dos outros. Começar a se preocupar uns com os outros, começar a crescer no Evangelho para poder instruir outros. Está dada a palavra para vocês e a responsabilidade também.